Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar na segunda temporada de Arcane. Eu sou o Raul e o Heimerdinger estava certo o tempo todo. Ele é velho, tem que estar certo em algum momento, né? Acontece. E o momento é o tempo todo. Verdade. Sábios são pra isso. Não passa frio, estavam pensando que o velho tava caduca. Aqui é o Carlos e Arcane é o caso de família mais bonito que você pode ver. Real? Porque é só treta de família, gente. Pelo amor de Deus. Aquilo ali é do caso de família pro ratinho em segundos. Consigo ver muito mais coisas profundamente. Eu sou a Carolzita e a Rosa Negra irá desabrochar novamente. Desabrochou no episódio 8. Essa é a frase de Picking, né? Quando você pega a personagem que é a LeBlanc, uma das fundadoras da Rosa Negra. Fala, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Thay e I don't fucking care. Quem foi junto aí simplesmente não abrir a torneira, porque assim, eu carimbei, dei check em todas as possibilidades do mundo nessa cena. E, cara, sobre casos de família. Sim, cara, eu nunca vi uma animação com tanta subtrama boa, sabe? Boa. Eu acho que a gente vai destrinchar bem aqui nesses tópicos, mas como Arcane é bom, né? É inacreditável. E eu gostaria só de ressaltar, Amanda Overton, minha filha, eu te amo, bebeça. Pra quem não sabe, ela é uma das writers de Arcane e essa mulher é pica. Só queria deixar isso. Exatamente. Para mais animações e casos de família, após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails para nome original Arcane, ação, aventura, drama, ficção científica e steampunk, com 9 episódios dividido em 3 atos de 3 episódios. Estreou no dia 9 de novembro de 2024 e teve seu último episódio no dia 23 de novembro também de 2024. Você podia ver exclusivamente na Netflix, do estúdio francês Fortiche, que é o estúdio de Rocket and Groot, né, que é da Marvel. Sim. Com direção de Pascal Charroux e Arnaud Delord, com dublagem da Unidub, direção de Glauco Marques, o Zoro de One Piece, e é uma série inspirada no popular MOBA da Riot Game, League of Legends, que também já ganhou um monte de jogo, né? Não é mais só o MOBA, né? Agora é um monte de coisa. É, sim, dentro do escopo é. Carol, conta pra gente, o que se passa na segunda temporada de Arcane? Em meio ao conflito entre as duas cidades gêmeas, Piltover e Zaun, as irmãs Vi e Jinx, lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis e muitas runas. E muita runa, exatamente. Maceta runa nisso, pô. Inclusive, a segunda temporada podia ser reduzida pra o amigo de hoje é seu inimigo de amanhã, né? De todo mundo, né? O que vilão virou herói e herói virou vilão, meu amigo. Cara, mas eu juro pra você, isso daí é uma das coisas mais emblemáticas e que fazem parte do DNA de Arcane no geral, sabe? Isso prova que não só a gente tem um roteiro muito bem escrito, porque ele meio que deixa essas subtramas muito bem amarradas, como a direção mandou bem demais. Que, cara, porque adaptar algo tão abstrato como foi, por exemplo, essa segunda temporada inteira de Arcane,
seja no ato 1, seja no ato 2, seja no ato 3, é muito difícil, porque o abstrato é muito abstrato para todo mundo. Então, a tua imaginação, de repente, de interpretação de uma coisa que você estava esperando para aquilo, pode ser completamente diferente da Carolzinha, que pode ser completamente diferente da do Carlos. E eu acho que, assim, o que eles encontraram ali da forma de adaptar isso, o abstrato, a magia, foi para mim, assim, um dos pontos altos, sabe? Eu olho para aquilo e falo, absoluto cinema. O roteiro é tão bem escrito que a própria Riot tá refazendo a lore de alguns personagens, rearranjando, reorganizando com base nesse roteiro de Arcane. Não só isso, vai sair um jogo MMO de League of Legends, né? E a segunda temporada e o que vem à frente, né? As próximas animações estão todas sendo feitas em conjunto com esse MMO para que a história vire uma só em todas as áreas, né? No MOBA, no MMO, na animação. Então tá tudo sendo reconstruído. O Pascoal e o Arnaud, eles deram uma entrevista e eles falaram sobre isso e que vai virar tudo unidade, porém, mesmo eles conversando com o pessoal do MMO o tempo todo pra escrever e fazer essa unidade, tá tudo mudando o tempo todo. Por um lado, é legal ver que a mesa tá quente, tipo, de divisão, de compartilhamento de pensamento, de debate, de roteiro. Isso sim é uma sala de roteiro, porque quando todo mundo entra de acordo, eu fico com medo e eu paro e penso, meu Deus, esse showrunner daí tá botando o pau na mesa, não deixa ninguém opinar. Eu acho que Arcane dá tão certo, mas tão certo, porque eu acho que tá todo mundo ali numa sintonia de querer fazer dar certo, que todo mundo agrega a opinião de todo mundo, entendeu? E eu acho que isso foi uma das coisas mais bem feitas para que cada personagem, além do tópico principal, que é do nicho, né, que é da trama de cada personagem, fizesse com que se desenrolasse tão bem, tão bem. Apressada? Talvez, mas tão bem. Vamos começando falando que, tipo assim, o nível que se mantém altíssimo da primeira temporada, né, cara? Então, tipo, Arcane não tem muito processo de comparação, né, pra um nível de serial de animação, né, hoje em dia, né? A gente vai pegar aí anime, a gente vai pegar algumas outras séries de animações, assim, são poucas as que vão chegar próximo desse processo de Arcane, né? Arcane tem budget e tem modelos processuais internos, né, de filme, né? E nós estamos falando de filme de alto orçamento, tanto que Arcane, se eu não me engano, o orçamento da série inteira foi 280 milhões de dólares, né? Aí que tá, o Arnaud e o Pascal falaram que não foi isso, não foram 250 milhões que nem anunciaram, porém, foi muito dinheiro. Ou seja, 230. Mas eu tinha ouvido falar que as duas temporadas juntas davam mais de 300, davam próximo de 300 milhões, né? Então, tipo, deve ser 150, no mínimo, que é preço de blockbuster. Estamos falando de 150, 180, isso é preço de blockbuster de Hollywood, né? Então, nós estamos falando de preço de filme da Pixar, entende? Então, tipo assim, são processuais muito caros, inclusive mais caro que, por exemplo, foi o primeiro Aranhaverso. Então, nós estamos falando aí de um processual de alto nível, de alto desempenho, com pessoas muito renomadas no processo do mercado. Inclusive, o estúdio já é um estúdio bastante renomado, mesmo antes de fazer Arcane, né? Já era um estúdio que fazia muita coisa, fazia clipe de música, fazia clipe pra Riot na questão dos campeonatos mundiais, né? Então, tipo assim, bagagem os caras tinham, dinheiro os caras tiveram, tempo também, então, né? Assim, sabe, tem um memezinho famoso que é o do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Se você tem muito dinheiro e muito tempo, tu tem algo bom. Mas se tu quer algo bom e pouco tempo com muito dinheiro, talvez saia. Agora, como é que é? Pouco tempo e pouco dinheiro não vai ser algo bom, entendeu? É só isso, entende? Então, tipo assim, os caras tiveram o que é, assim, meio que o suprassumo. Eles tiveram o que a maioria das pessoas tem, né, ou necessita no processo de audiovisual, né? Que é tempo e dinheiro pra fazer as coisas, principalmente no mundo da animação, né? Porque você tá criando todos os processos a partir desse momento, né? A primeira temporada saiu há 3 anos atrás, né? Acho que foi 2021. Saiu em 2021, né? É isso. E eles falaram que já estavam trabalhando na segunda quando a primeira foi lançada, né? Porque o contrato já estava feito com a Netflix, já tinha um aval, né? Então tem... Inclusive, a Netflix tem em certas produções, eles têm o costume de fazer contrato já de 2 temporadas para certas produções. Arcane foi uma dessa, né? Inclusive saiu dizendo que tinha 5 temporadas já paga, mas agora o showrunner desmentiu, né? Então, disse aí, né? Eu acho meio difícil Netflix deixar sair um braço tão forte do seu catálogo assim, ainda mais nesses tempos que estamos vendo, né? Mas, voltando ao processo de direção, cara, é um nível altíssimo esse tipo de coisa. A minha percepção, existe uma mudança de processual narrativo, de questão visual, de forma de se fazer, pra mim, da primeira temporada pra segunda. Até o último ato. Primeira temporada tem um processo narrativo mais clássico.
Então existem processos, principalmente de série, de segmentos que vão abarcar todo um arco, assim, de roteiro mais completo, entende? Aqui na segunda temporada, os 2 primeiros atos, pra mim, eles trazem um processo um pouco mais moderno de desenvolvimento narrativo, que eu vejo alguns probleminhas. Mas mesmo com esses probleminhas, assim, de processuais narrativos, principalmente na edição, ainda assim é um nível muito alto de construção de apresentação e tal. O nível técnico da animação é absurdo. Eu ainda acho a primeira temporada melhor nesse quesito, mas aqui a gente tem o deleite audiovisual, cara. Tipo, é algo muito mais complexo e muito mais interessante de ser acompanhado que a maioria dos trabalhos que você vai ver aí no mercado. Inclusive, aí nós estamos falando também de produções, como eu falei antes, da Pixar, da Disney e por aí vai. É literalmente assim, o que eu vejo é catar pelo em ovo mesmo, sabe? Porque eu acho que o ciclo foi fechado, mas foi fechado tão bem que a gente tá tendo que literalmente catar pelo em ovo pra poder fazer uma crítica, tipo uma crítica no sentido de, o que você menos gostou? Porque, pelo menos pro meu lado, tá, da coisa, não tem nada que eu tenha odiado. E isso hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Eu me senti entretida todo episódio, cara. E hoje em dia, pra se poder perder uma atenção, seja por qualquer motivo, é muito fácil. E eu noto que quando eu tô 100% ali, envolvida com o processo narrativo, cara, eu paro e penso assim, a chavinha, caramba, eu nem senti falta, sabe? Inclusive, eu tô falando porque eu achei a primeira, mas eu tô comparando a primeira com a segunda. Se eu vou comparar com outras coisas que eu falei, eu acho que não tem muita margem mesmo, não. Eu concordo contigo nesse sentido. Cara, é uma obra nível Aranhaverso, né? Vamos ser honestos. É um pináculo da animação, assim, tá ligado? É um marco. Eu só queria dizer que a Hayley, mais uma vez, está aí presente, sua gostosa, dublando 2 gostosas, entendeu? Porque a mulher não cansa de fazer personagem gostosa, é inacreditável. Eu só queria deixar isso aqui. Obrigada. Verdade. Venha para o Brasil, come to Brasil. Você puxou num tom tão sério, assim, que eu fiquei assim, tá. Aí a hora que você falou, da Hayley, não sei o que, eu falei, tá, entendi. Não, é tão bonito, né, pensar que ela emociona milhões de pessoas dublando 2 gostosas, aí no outro dia ela tá fazendo show pra 30 tucandango, né, velho? Na casa dela, vagabunda. My God. Te amo mesmo assim. Eu tenho algumas ressalvas também com a direção, porque eu achei que algumas escolhas, quem joga percebeu, eu quero dar um exemplo, quem joga percebeu, mas quem não joga, eu fiquei com medo de tá atrapalhando a experiência, que foi a escolha de deixar a Jinx meio rapidinha na hora das lutas. É uma referência à passiva dela aí no jogo, que faz ela ficar mais rapidinha. Eu achei que é uma coisa, assim, que poderia ter sido um easter egg pra quem joga, entendeu? Ser só um fanservicezinho, mas eu achei que, por exemplo, quem não sabe disso, quem não tem conhecimento, não joga, só assistiu a série, não vai entender o porquê ela ficou rápida do nada. Algumas explicações de forma mais teórica pode ter sido por conta da cintila, mas eu achei que essa escolha da direção de deixar ela assim, sem muita explicação, tentando fazer tanto referência pra quem joga, né, eu achei que deu uma atrapalhada, porque se você só assiste a série e percebe que do nada ela ficou muito rapidinha... Eu não jogo LOL, né, apesar de pra cobrir uma porrada de coisa, mas é sobre isso, eu não jogo LOL. Eu sacrificaria LOL, inclusive, por mais 300 milhões de temporadas de Arcane, mas não vem ao caso. Eu tive essa impressão, eu como pessoa realmente que não joga, eu falei, cara, o que é isso? Sabe, virou Flash. Mas aí depois eu parei pra poder pensar, escolha artística, tá bom, realmente, por quê? Porque a Jinx só mexe com armas, né, paratecnias, lá doidas e tal, etc. E, pô, se ela leva realmente uma pancada, acabou. Então, meio que o conceito dela seria mais ágil, agilidade, entendeu? Eu meio que fui por esse lado, mas eles realmente deixaram isso bem aberto, né? Eu assumi que, tipo, Cintila deu superpoder de aranha pra ela, foi só isso mesmo. Entendeu? Eu assumi esse processo e, tipo, até como ela dá uma despirocadinha quando ela usa Cintila e tudo mais e tal, inclusive, uma coisa que eu acho que deixa passar nesse processo é que ela é meio que um sucesso de trabalho do Dr. Doidão, né? Então... Sim, tipo, quase um Frankenstein que deu certo, né, mano? Então, aí pra mim, a partir daquele momento, tipo assim, a Jinx já tinha toda a questão lá de ser... Ela é uma gênia, né? Basicamente, ser colocado quando eles vão pro outro mundo, né? Ela é uma gênia que não vai para
Piltover e não se desenvolve, né? Mas ela é uma gênia de construção, esse tipo de coisa, né? E aí depois ela ganha os superpoderzinhos. Então ela é literalmente Peter Parker. Assim, o meu problema com essa parte da temporada de Arcane, nos 2 primeiros atos, é que acontece. Só pra dar uma vez eu consigo dar uma explicada. Um pouco de diferenciação entre narrativa de série e narrativa de cinema. A narrativa de cinema, ela pode ser um pouquinho mais quebrada, ela pode ter uma construção assim, porque 2 horas de filme, normalmente, né? Então você tem uma unificação maior. A série, normalmente os showrunners e quem vai escrever as séries, né? Eles pensam tematicamente um episódio que vai se unir no processo todo. Então você tem toda uma amarração completa, né? Mas você escreve episódio a episódio, né? E aí, quando tu vai trabalhar esse processo de edição e direção, o que eu senti foi, na primeira temporada de Arcane, se vocês forem perceber, isso, eu acho que isso fica bem claro. A primeira temporada, e eu tô falando isso sem ter revisto a primeira temporada, tá, gente? Então eu posso estar capando um pouquinho, mas eu acho que é mais nesse processo. A primeira temporada se parece muito mais, ou ela segue o mesmo processo dos 3 últimos episódios, do ato final. E o que eu quero dizer com isso? Se vocês forem perceber, os personagens e as construções narrativas, elas têm espaçamento maior pra um personagem só ou pra um grupo de personagens só. Sim. Então, tipo, ali, você tem o episódio 7, se eu não me engano, que é o episódio quase inteiro do Echo, né? No outro mundo, esse tipo de coisa, a narrativa dele. Tipo, trama dedicada, né? Isso, entendeu? Então tipo assim, se eu pegar num episódio, vamos colocar assim, na primeira temporada tu tem a Vi e a Caitlyn. Cara, elas têm, tipo assim, por mais que elas não tenham um episódio só delas, mas elas têm, tipo assim, 25 minutos de uma narrativa quase delas por toda, entendeu? 20 minutos. Pô, podia ser 3 horas. Podia ser 3. Se você juntar tudo, né? Dá isso aí. Não dá 3 horas. É isso. Dá na tua imaginação, tá? Dá na tua imaginação. Não dá 3 horas. Confia em mim. Não dá 3 horas. Ela já cronometrou. Ela já cronometrou, entendeu? Não, eu falei que na imaginação dá 3 horas, na imaginação da Thay dá 86 horas, na verdade. Não dá nem 3. Eu fico só aquele meme. Nossa, um vídeo de 9 segundos. Por que esse vídeo dura 3 horas? É aqueles vídeos do musiquinho tocando jazz em loop no YouTube 10 horas, né? É isso. Completamente. Nesses processos maiores, como a Arcane é uma série muito de personagem, muito mais do que o mundo seriamente de ali que nós temos Nox e esse tipo de coisa, Piltover, esse tipo de coisa, as 2 temporadas de Arcane, ele é muito mais dos personagens. Ele é muito uma construção de personagem do que muito mais uma construção de mundo. Eles vão construindo o mundo, mas o mundo é construído muito no processo secundário do desenvolvimento dos personagens. Tanto que eu brinquei que é uma grande casa de família ali, que é tudo rinhazinha, né? O pessoal vai ver como é construindo. Sim. Então, quando você tem, nesse processo mais clássico de narrativa de uma série, quando você tem esse tempo maior de um núcleo, esse tipo de coisa, você dá mais tempo pra gente se aproximar daqueles personagens, entender a narrativa daqueles personagens e tudo acontecer. Então você se aproxima mais. A primeira temporada é quase inteira assim nesse processo, que é do arco final. Os 2 primeiros atos de Arcane aqui, pra mim, eles são muito blocados. O que acontece? A narrativa é uma narrativa muito mais moderna, então eles vão usar muito mais, no caso de edição, match cut, cross cut, que é o quê? Pra dar uma intenção que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então eu corto de um personagem que tá acontecendo no núcleo, eu boto o outro, eu vou botando o outro, então vai misturando. Tipo, fragmentado, né? Isso. E pra mim, isso blocou demais a narrativa das dois primeiros atos de Arcane, entendeu? Tipo assim, ela não ficou tão linear e tão, assim, impressionante quanto é a primeira temporada. Então, nesse sentido, eu gosto mais da primeira temporada, por mais que normalmente eu gosto de narrativas mais modernas. Mas nesse caso, eu acho que pra Arcane, como é uma estruturação de narrativa de personagem, esse tipo de coisa, a narrativa mais clássica de série, ela funciona melhor na primeira temporada e pra mim, por isso até o ato final, ele se torna tão grandioso, que eles voltam ao processo da primeira temporada e eles constroem esse processo. Foi uma das paradas que, inclusive, o Rosalba tava falando antes da gravação, que realmente ficou um pouco corrido. Passa-se a impressão que, de repente, não podiam, de repente, ser 5 temporadas, mas que, de repente, poderiam se tornar 3, com certeza. Por quê? Porque, de repente, tomaram essa atitude de dar, entre muitas aspas, a corrida ou a fragmentação, inserção de fragmentos de outros núcleos em um episódio só, como se fosse um simultâneo, mas ainda blocado, como você disse, no ato 1 e no ato 2, pro no 3 justamente dar esse tempo de respiro pra trama, como era, por exemplo, na primeira temporada, entendeu? De uma forma mais orgânica do ocorrer das coisas, entendeu? Menos cuts gerais. É mais um processo de produção, necessariamente, do que necessariamente do processo narrativo, mas é um processo que, tipo assim, interferiu pra mim, eu não acho que a maioria das pessoas vão entender esse processo, não. Acho que a maioria das pessoas vão passar batido nessa construção. Ele vai pensar que a gente tá chapado. Não estamos. É muito bem feito essa construção. Mas a minha pessoa, quando eu tava vendo os 2 primeiros atos de Arcane, eu senti isso, porque a minha lembrança da primeira temporada até então era de uma coisa muito linear, muito construída. Inclusive, o primeiro ato da primeira temporada é um filme de, sei lá, quase 3 horas, né? Ele é um filmezão, né? O primeiro ato ali é quando você tem com o Vender e tal. E nesse caso aqui, a gente tem esses blocados, assim, de você ver muito... Cara, muita coisa, tipo assim, eles fazem muita rima visual,
Tipo, um personagem tá fazendo alguma coisa muito parecida com o outro num outro local, sabe? Eles querem fazer sempre esse processo de rima visual assim, e eles abusam desse processo de narrativa mais moderna. Tanto que, tipo assim, nos 2 primeiros atos, pra eles acelerarem a narrativa, né, eles fazem um prólogo antes do início dos episódios. Não sei se vocês perceberam. Eles fazem um prólogo igualzinho que eram os clipes que o estúdio fazia pra Riot, entendeu? Então eles fazem esse prólogo pra acelerar até o desenvolvimento da narrativa. Sim. Inclusive, o que mais me pegou nessa questão, né, de poderia ter sido 3 temporadas, é um núcleo em específico. Eu acho que o núcleo da Jinx foi o que foi melhor explorado, né? O núcleo da Ambessa precisava de ser explorado, principalmente porque eles precisavam trazer todo o movimento da Mel, até porque a Mel vai virar um campeão do jogo, então eles precisavam fazer a propaganda e explicar aquela personagem. Uhum. E nesse tempo, porque principalmente Jean e Vi, elas usam muito tempo na série, porque elas são praticamente as personagens principais, né, da série. Sim. O núcleo do Jace e do Victor ficou um pouquinho acelerado. Parecia que o Victor, em um momento, ele se tornou um negócio do nada, depois ele virou um vilão do nada, e aí no final eles encaixam e explicam tudo, e você fala, beleza, tal, entendi, mas no meio fica um negócio meio jogado, principalmente o Victor, sabe? Uhum. Ele, de repente ele sai do negócio, vou dar um rolê por Zal e vou salvar as pessoas, beleza. Aí daqui a pouco o Jace fica maluco e sai dando martelado em todo mundo, nada explicado. Aí de repente o Victor vai tentar conversar com a Mel e com o Jace e falar, pô, vamos conversar aí e tal, vamos fazer as coisas do meu jeito, eu quero dominar todo mundo aí, quero que todo mundo seja perfeito. Aí o Jace de repente voltou ao normal, falou, não, tá errado. Aí o Victor, já que vocês vão fazer do meu jeito, vou fazer do jeito errado, mas vou fazer do meu jeito. Aí ele se alia aos vilões da história. E fica tudo jogado assim, sabe? Tudo jogado. Aí chega no final, eles meio que encaixam. Mas principalmente no meio da história, o núcleo do Victor e do Jace, pra mim, é os que ficaram mais prejudicados. Claro que eu tô falando num nível de história que tá absurdo, né? A Thay falou. Pelo novo, né? Exatamente. Pra encontrar um defeito. É um roteiro muito bom e é por isso que salva. Mas se fosse um roteiro mediano, essa parte do Jace e do Victor ia bagunçar toda a história, porque eles são os elementos do princípio e do fim. Eles são o elemento abstrato, na verdade, né? Eles são, tipo, todo esse núcleo abstrato do desenrolar, vamos dizer, o pilar da trama, é deles. As subtramas que parecem, às vezes, tomar esse bastião de história principal, na verdade, não são a história principal. É porque nós, assim, tipo, espectadores, a gente gosta ou acaba tomando mais gosto por um nicho. Seja o da Mel, seja o da Vi, seja o da Jinx, seja o do Echo. Então, meio que isso não deixa de ser subtrama. Isso de fato não é a trama principal, entendeu? Mas eu acho que é tudo tão bem em sintonia que é exatamente sobre isso, de tipo, caramba, olha que sintonia de roteiro, que por mais que, por exemplo, isso não tenha sido explicado, bom, pelo menos pra mim, né? Isso não tenha sido explicado de uma forma clara, porque o roteiro claramente não duvidou da capacidade do espectador de interpretação. Só que o problema é que eu acho que ficou tão abstrato, essa questão dessa compreensão em si, de Jace e Victor, por exemplo, que eu acho que passou um pouquinho além da conta. Mas é nessa. Pra mim, foi tipo um abstrato que eu consegui engolir e falei, tá, poderia ter explicado melhor? Poderia. Foi um problema? Talvez. Atrapalhou alguma coisa pra mim? Não. E é tão importante isso, que voltando mais uma vez à entrevista lá dos showrunners, eles falaram que o Victor, ele vai ser um personagem importante, que ele vai aparecer em todas as séries, daqui pra frente. Ele é essencial, né, mano? Ele é essencial. Ele vai ser um personagem ali, chave, né, pra todas as séries. E provavelmente, quando eles forem falar de Arcano, vai acabar entrando nele, né? Eu acredito que seja isso. Na primeira temporada, tem um episódio em que, acho que era o Victor, né, que tava no meio de um nada e viu um mago com várias runas no céu, assim. Não sei se você lembra de uma cena assim na primeira temporada. Talvez seja essa conexão dele com outros mundos, com outros, sei lá, outros lugares, outras séries e outros personagens, consequentemente, né? Ele teve essa parte de explorador, né? Que ele saiu, foi encontrado aí por esse mago, enfim. E pra Carol, que entende mais ali do universo, já foi até anunciado quais são os próximos lugares que vão ser explorados nas séries. Vão ser Noxus, Ionia e Demacia. Noxus é da onde
onde que vem a família da Mel, não é? Isso, os Medardas. Já ficou subentendido que também eles não são de lá. Verdade. Esse núcleo ali do Jason com o Victor, primeiro é um grande boys love, né? Vamos ser sinceros, né? Muita coisa, né? Muita coisa. A hora que eles se abraçaram ali, meu Deus. Acredito que o showrunner teve que explicar isso também. Foram perguntados pra eles, né, se os dois eram um casal. Aí eles falaram que no caso deles é um bromance. Um morreria pelo outro, que foi realmente o que aconteceu na série. Não é sobre ser casal, né, cara? É a famosa broderagem. A história do Jason é Camel. Se bem que eles têm esse jeitinho, Tem, bem forte, bem forte. Concordo. eu acho. Esse mundo liberal de Arcane não foi tão liberal quanto eles queriam, tá vendo? Porra, cara. Se eu ficasse ali na ponte, eu ia pros dois lados. Esse núcleo deles dois ali, ele não ficou tão bem explicado, até porque, como o Raul falou, eles vão explorar mais esse processual provavelmente em outras séries, porque ficou faltando muito uma explicação do que é o Arcano e do que é o processo, essa história, assim, pelo menos mais antiga do mundo ali, né? De Runeterra. Uhum. Que eu acho que o personagem pra comprar, pra narrar esse processo em Arcane seria o Heimerdinger, né? Mas, tipo assim, como o parceiro deu a voz da razão e deu o Vazari, né? No meio da série ali, aí não teve esse processo narrativo, mas faltou isso, né? Porque faltou dar o peso pra gente do que é o Arcano, qual é o nível desse entendimento, assim. Porque ficou muito exatório que, tipo, o Victor, ele entrou num arquétipo, né, de construção do arquétipo do quase médico e o louco, né? Ou então, tipo, do sábio que pode virar o vilão, né? Não posso. Aquilo, o cara ganha o conhecimento, esse tipo de coisa, ele vai caminhando e, tipo, as coisas meio que... existe um jeito de tudo ficar melhor, então vai ser desse jeito assim, e as pessoas olham e falam, tipo, mas assim meio que se perde a parte do livre-arbítrio, esse tipo de coisa, assim, né? Então se caminha pra esse processo, né? Dessa construção, assim, do que é o sábio, do que é o herói, do que é o vilão, né? Essa dualidade, né? O Victor acabou caminhando pra esse arquétipo. E aí, cara, fica meio vago, né? Porque, assim, eu aceitei, levei na fé, eu gosto quando as séries não explicam certas coisas, eu amarro quando eles fazem isso. E aí, cara, tipo assim, como eles lançaram na tua mão ali, aí você pode imaginar o que você quiser. O Victor ali pode ser Maomé, tanto faz, irmão. Mas o processual, eu acho que é isso. Faltou só um pouco desse encorpo ali pra gente entender o nível que tem o Arcano. A gente não entende o que é a construção, principalmente ali da derivação dos arcanos junto à Hextech direito. É uma coisa meio assim, é a tecnologia esotérica ali do processo, é tipo alquimia e Fullmetal Alchemist. Tá ali, tá beleza, irmão, tá funcionando. Mas é isso, é uma fórmula. Exatamente, é uma fórmula. O Arcano é um tipo de magia, né? E é mais ou menos como ele é usado, é mais ou menos como uma fórmula de bolo. Uhum. O Victor, ele usou de uma forma que ele pegou o Arcano, que ele não estava mais puro, né? Ele tava tipo como se fosse um vírus, tanto que você vê que ele se suja. Tipo corrompido. Corrompido, perfeito, essa é a palavra. Quando eles fizeram a Hextech no começo, é como se fosse uma fórmula de bolo. Eles criaram um meio de energia usando o Arcano, né? E nessa energia, eles fomentam a tecnologia. Tanto que também foi explicado que, como o Arcano é um tipo de magia, então mesmo que o núcleo tenha se explodido e tenha acabado, o Hextech, ele ainda existe, porque o Arcano, ele ainda existe. Qualquer pessoa pode fazer essa fórmula, essa fórmula tá lá. Tanto que isso foi provado ali entre linhas no final. Depois que o Victor morre junto com o Jace e tudo mais, a luva da Vi ainda funciona. Sim. Tanto que ela só para de funcionar depois que a Dix vai lá e quebra ela pra salvar a Vi. Mas o Hextech, ele ainda tá funcionando mesmo sem o núcleo. O núcleo, ele servia como um gerador de energia, né? Eu acho que é a fonte física, sabe? Eu acho que é sobre isso. Não é sobre, tipo, se extinguir. Não é como se não existisse mais. E sim, por exemplo, a válvula física daquilo existir, que foi meio que quebrada, entendeu? É bem parecido nesse processo que eu usei Fullmetal Alchemist de exemplo, é quando os irmãos conseguem transpassar a porta, né? Eles têm a visão do que é o processual da alquimia, né? Muito próximo disso. Isso aí, do que é a verdade. Esse é o processo meio do Victor, né? Então, tipo, Arcane não se propõe a ter isso como base principal da narrativa, como o Fullmetal tem, né? Em certos momentos da própria narrativa. Então eles não explicam. Inclusive, nesse ponto, me incomoda mais o que eu falei do que esse processo narrativo, assim. Eu acho que esse tipo de coisa, assim, não... Eu acho que pega mais pra quem tem milindre de narrativas, assim, tá ligado? Assim, eu quero isso aqui explicadinho, como é que deu esse tipo de coisa. Claramente, gente que só assiste filme da Marvel. Nada contra, gosto muito, tá? Tempos e tempos. Mas eu odeio filme que explica tudo, sabe? Me dá um bloqueio que eu fico, peraí, cara, você literalmente tá duvidando da capacidade de todo mundo que tá assistindo o seu conteúdo de interpretar. E isso é muito
muito ruim, sabe? Isso, por exemplo, você acaba acostumar um público, como a Marvel veio ao longo dos anos, que não tem problema nenhum fazer isso, mas só se submeter a esse tipo de filme, que as pessoas hoje em dia, por exemplo, não conseguem mais assistir A Origem, A Ilha do Medo, entendeu? Que são filmes exatamente que partem desse princípio de, peraí, eu não preciso explicar tudo. E tá tudo bem. A graça, às vezes, da trama é isso, entende? Eu gosto de fazer um comparativo com, por exemplo, jogos, sabe? Antigamente, Mario, Donkey Kong, sabe? Tudo, até Sonic, não tinha muita explicação. Você não tinha um tutorial completo pra saber. Você só sabia qual que pulava, qual que andava pra frente, qual que, entendeu? Você não tinha muita explicação. E vários elementos eram meio que intuitivos e você usava de acordo com o que quisesse. Exatamente. Inclusive, surgiu, enfim, vários bugs aí, numa dessa aí, em que as pessoas usavam como quisessem, entendeu? E até criar uma outra experiência no jogo. E os jogos hoje em dia, é basicamente tudo tutorial, tudo tá ali na sua tela, com o que você tem que fazer, como você tem que pensar, como você tem que agir no jogo. E isso, às vezes, acaba limitando a capacidade de pensamento da pessoa, né? Exatamente, Carolzita. E outra coisa, gente, nada mais, nada menos do que uma jogada de marketing também isso hoje em dia. Por exemplo, a Disney, quando escreve os roteiros, tem tópicos que são inseridos ali, por exemplo, bichinhos fofinhos dentro de Star Wars, porque vem de ursinho de pelúcia. Agora que eu te digo, se Arcane realmente pode ter dado prejuízo que for pra Riot, não sei, tanto faz, whatever. Isso não vem ao caso agora. Mas assim, tão forte marqueteiramente, eu odeio essa palavra, falando, peraí, pra que eu vou fechar portas agora? Dentro de uma IP tão forte que é a Arcane, se eu vou poder explorar, e já pretendo explorar, por exemplo, com histórias da Mel, com histórias do Victor depois. Então assim, às vezes, porque eu não posso falar que isso é certeza porque eu não estou lá, mas às vezes isso literalmente é proposital. É para poder criar um ciclo de conteúdo que faça com que o espectador se sinta cativado por aquilo. Tipo, peraí, eu quero consumir mais conteúdo disso. Eu não duvido nada que, por exemplo, daqui a 1 ano ou 2 anos, comece, por exemplo, a sair novels de Arcane. Sabe por quê? Isso aconteceu com Assassin's Creed, por exemplo. Vai sair a da Ambessa em janeiro. Viu? Ponto. Bingo. Agora. Mas aí, KTV, eu nunca mais vou ver. Quem disse? Você, de repente, não pode ver em animação, ou de repente um episódio dedicado. Mas nada impede, por exemplo, de quando for explorar futuramente isso, de ter, de repente, um easter egg, de ter uma light novel, porque, juro pra vocês, do jeito que a Amanda é apaixonada por esses personagens, que é a TV Writer, eu duvido que ela não vai fazer nada em cima disso. Eu duvido. Não, e até pra você fazer uma continuação do processual do mundo, tu vai fazer em audiovisual, você vai fazer em outros processos, tu tem que deixar umas pontas abertas assim. E detalhe, cara, tipo assim, sendo muito sincero, pelo nível que tem dos roteiristas do trabalho, já vou lhe mostrar na primeira temporada, vou lhe mostrar na segunda, essas deixinhas assim, esses entre aspas, errinhos, que não são erros. Se os caras quisessem arrumar, se eles arrumavam, eles não deixavam esse processo passar. Sim. É muito ida e vinda de processo de roteiro, de processo de construção narrativa, do que você vai limar na edição, o que você não vai. Ainda mais a animação, você tem um controle tão grande do processual de audiovisual, sabe? Então, não... Isso aí, esquece. Não tem nem muito o que falar, não. Falar em contexto narrativo, inclusive, eu achei muito corajoso da parte da Riot, da Netflix, dos showrunners, porque a Riot é uma empresa de tecnologia. Aí ela pega e, em sua história, ela cria uma crítica social sobre a tecnologia exacerbada, cara. Porque se você pegar o último ato ali, o episódio 7, né? Você tem o Jace indo pro futuro, onde deu tudo errado, e o Echo indo pro futuro, onde aquela tecnologia não foi criada. E qual é o futuro que deu certo? O que não foi criado. É uma baita discrepância crítica social, né? Foi bizarro, eu fico arrepiada só de falar. Por quê? Excesso de tecnologia em conjunto com a ganância faz essas tecnologias serem usadas de uma maneira errada. No caso do Arcane, até pra guerra. Tanto que é ali que o Jace se toca, né? Que ele tá fazendo tudo errado. Inclusive, o Jace era aquele cara que queria mostrar que era o certinho, né? Na primeira temporada. Batia nas costas do Victor e falava, não, eu te entendo. E o Victor era aquele cara que ele tinha um problema, né? Ele era PCD. Ele tinha um problema na perna. Sim. No episódio 7, ele deixa de ser o cara. Ele começa a enxergar pelos olhos do Victor, finalmente, pelos olhos do melhor amigo dele, quando ele deixa de ser o cara que bate nas costas e fala, não, eu te entendo, eu super entendo a sua situação, eu sei o que você passa. E quando ele quebra a perna e realmente começa a sentir como o Victor se sente. Pode crer. Ele sente na pele o que o Victor sentiu todo esse tempo. E ele achava que ele entendia. Mas não entendia, cara. Não foi com ele, não foi na pele dele. Gente, vamos ser sinceros, né? O Jace é heterotop que tá passando pelo processo de se entender, né? E o Jace é insuportável. O Jace é insuportável. E ele foi feito pra ser um personagem insuportável, entendeu? Ponto. Não, porque ele é o certinho, ele é o heterotop certinho. Quem joga com ele sabe que ele fala umas frases muito, muito metidão, assim, sabe?
sabe? Não é à toa que tem uma skin chamada, acho que é Hey Jace, alguma coisa assim, sabe? Uma skin bem realeza. Uhum. Que inclusive se eu não me engano, acho que ele também tem uma skin com barba. Não sei se foi referência na série, mas depois eu confiro aí, gente. Não duvido, não duvido, não duvido. O que eu achei muito interessante nessa parte da segunda temporada, não sei vocês, cara, eu achei diferente. Que ela é uma temporada que boa parte, principalmente os dois, não, todos os atos, ela é basicamente consequência do que aconteceu na primeira, né, velho? Então, tipo assim... Começa exatamente de onde parou a primeira, inclusive. Não, mas tipo assim, o que acontece? Ela não constrói tanto, entende? Tipo assim, ela é mais, tipo assim, ato e consequência do que rolou na primeira, das merdas que aconteceram na primeira, do que necessariamente ela construir mais do que a segunda. E isso normalmente não acontece tanto em processo de audiovisual. Vou pegar, por exemplo, um filme recente, Duna. Uhum. O Duna 1, eu acho uma porcaria de filme, tá? Mas ele tem que existir e ele tem que construir todo aquele filme do jeito que ele é, pra que o Duna 2 seja aí sim um bom filme e tenha toda aquela preponderância de construir todas as críticas, todos os desenvolvimentos, até que estão no livro do Herbert, né? Uhum. Mas pra ser tão eloquente quanto é. Mas ele só pode ser no Duna 2 porque existe o Duna 1 que pavimentou todo o caminho. Em Arcane acontece um processo narrativo que é o contrário, né, velho? Tipo assim, ele pavimenta todo o caminho na primeira temporada, mas a segunda temporada não vem desenvolver esse processo. Não, ela vem responder esses processos, né? Uhum. Ela vem fechar esses núcleos, né? Até por isso que se fecha nessa segunda temporada toda a narrativa, né? Porque ele vai dar resposta a todos os acontecimentos que aconteceram na primeira. Então, tipo, só vai ter a ascensão do exército lá por causa das merdas que aconteceram na primeira, né? Só vai ter a abertura da Ambessa, ela conseguir ter esse contato por causa do ataque da Jinx, né? A Jinx só se torna uma heroína, entre aspas, né? Como a gente fala, né? Ela é uma heroína pra subferia, porque ela fez o ataque. Ela foi a única que conseguiu comprar a briga com os caras e sair ilesa. Ela virou um símbolo, né? Sim, ela virou um símbolo de rebelião, né, velho? Inclusive, a pichação que aparece no muro de Zal, que ela tá segurando a bandeira, é igual um quadro da Revolução Francesa. Sim. Cara, tem muita referência em cima disso. Cara, a direção... Gente, e a direção de animação... Eu não tô querendo desvalorizar filmes com pessoas humanas, mas direção de animação é uma loucura, porque você não tá vendo a animação desenrolar por outro ângulo. Você tem que encomendar a animação desde o primeiro momento, falando, olha, eu quero que isso aqui seja feito do ponto de vista, sei lá, ângulo 90 graus e pipipi papapó. Não dá pra você sair da cena e olhar de outro ângulo pra poder ver se você gosta, de repente, do ângulo pra cima, do ângulo pra baixo, um mediano e etc. Então, assim, irmão, os takes de ponto de vista diferente, e eu não tô falando de quebra de desenrolar, mas às vezes da mesma cena. Notem, quando a animação usa tanto de atos humanos que é o piscar, é a ação não pensada, é o mexer o dedo, são coisas que realmente foram pensadas pra poder humanizar aquela animação, que, cara, momentos sentimentais da série, por exemplo, o Echo com a Powder, né, tipo, com a Jinx lá naquele episódio. Gente, com o Vander, a Vi com a Caitlyn. Irmão, isso pra mim, eu juro pra vocês, não é nem só o meme de Absolute Cinema, mas é de uma delicadeza que a animação simplesmente poderia ter tornado isso tão superficial e pobre. A profundidade que eles deram nesses pequenos detalhes, pra mim, faz valer muito. E eu sou essa pessoa que assiste essa animação de tipo, nossa, não precisavam ter colocado isso, colocaram. Uau, isso deve ter dado muito trabalho, sabe? Isso tudo que a Thay falou é o que faz um certo velhinho no Japão ser muito pica, chamado Sr. Miyazaki. KKK Miyazaki, exatamente. E um outro cara que antigamente, que infelizmente morreu, chamado Satoshi Kon, né? Que era pra ser um dos maiores diretores de todos os tempos. Sim. Mas, assim, é isso, cara. Tipo assim, é uma animação de alto nível que os caras sabem dirigir o processual. Então eles não sabem somente dirigir o ato da câmera, esse processual, mas eles sabem ter acting, cara. Ter acting é um processo muito complicado em animação. Exato. Literalmente entregaram uma Ferrari na mão de uma pessoa que era motorista, sabe? E eu acho que o maior exemplo de como esse roteiro é bem feito é a própria Jinx. Eu acho que ela foi a melhor personagem da segunda temporada. A melhor é a garotinha. A Isha é incrível. Muito por causa da Isha. Mas eu vou chegar lá. Ele começa com a Jinx se sentindo sozinha pela primeira vez. Ela tava em depressão, mano. Ela estava tendo um quadro depressivo, ponto. Isso aí é claro. Não, a Jinx é depressiva desde a primeira temporada. Não, mas ela tava, tipo, catatônica. Ela nunca esteve sozinha.
Agora ela tá. E aí, ela conhece a Isha. E a Isha começa a mudar a cabeça da Jinx, por quê? Porque pela primeira vez, ela começa a olhar a vida nos olhos da Vi, nos olhos da irmã mais velha. Exato. A Jinx era uma irmã mais velha pra Isha. E a Jinx, ela sempre foi protegida. Ela era protegida pelo Vander, pela Vi, depois no futuro foi protegida pelo Silco. E ela deveria ser a pessoa que protege. Só que sempre no final, o que acontecia? A Jinx era derrubada ou caiu alguma coisa, e a Isha ia lá e protegia ela. Tanto que o final da Isha foi ela pegando e se matando pra proteger a Jinx, que é um espelho pra revolução da Jinx, porque a Jinx supera isso com a ajuda do Echo, e ela faz exatamente o que a Isha fez com ela, pra proteger a Vi. É um espelho, é a mesma coisa. Cara, mas a Isha não entrou... esse é o ponto. Era muito fácil de terem inserido a Isha só como muleta, tipo personagem muleta, né? O que é o personagem muleta? É o personagem que literalmente tá ali só pra poder fazer a ligação de alguma coisa. Irmão, colegas, ouvintes, o que fizeram com a Isha ali foi de uma sutileza que faz você se apegar a Isha sem ela falar absolutamente nada. É só em ato. É literalmente ato após ato. Você literalmente é um observador naquela relação. Você tá vendo de perto, literalmente, as ações que a Isha tá tomando, e você tá vendo automaticamente a transformação da Jinx, justamente de pensar putz, pode crer, pô, uma pena, nunca tive isso com a minha irmã, entendeu? Aí ela começa a pensar sobre isso. Nossa, minha voz tá até falhando de novo, porque dá até vontade de chorar. Cara, é muito bonito. No caso, ela de fato é um personagem de ferramenta para desenvolvimento da Jinx, assim como Heimerdinger é um personagem de desenvolvimento do Echo, né? Os dois são. Mas assim, a forma como eles vão trabalhando, e a gente falou de acting, a gente falou de desenvolvimento de personagem, como é que você caracteriza essas construções, a forma como elas duas estão, e pô, cara, na moral, a direção dos atos da Jinx é muito fica. Cara, como representar o ato a coisa que a gente já falou de solidão, de depressão, esse tipo de coisa, as dúvidas que ela tem, ela já era, como eu falei, ela já era um personagem meio bem pirado nesse quesito, ela já tinha um processo de depressão muito forte. Vamos lembrar, né? Ela se culpa por ter matado o pai e os amigos, né, velho? Ela se culpa muito, ela tem um sentimento de culpa muito forte nesse processual, né? E depois ela se culpa por ter matado o segundo pai da vida dela, né? Tem essa construção. Então, tipo assim, a Jinx, em certo sentido, ela é uma modernização, ela tem as características de um personagem muito moderno, mas ela tem muita característica, por exemplo, de personagens de tragédia grega, saca? Ela sempre tá envolvida em processo de tragédia, né? Se a gente for perceber, toda a família que tem por volta dela, todas as pessoas que estão por volta dela, que ela formulariza esse afeto, no final morrem, mano. Tirando a Vi. Jinx, absoluto cinema. Jinx. Entendeu? Acabou, sabe? É literalmente, tipo, acabou. O nome da personagem é Jinx. Isso é muito cinema. Temos a nossa heroína grega. Jinx. É de Jinxder. Ela é literalmente uma heroína, né, velho? Em todos os sentidos. Grega e revolucionária. É isso. A ponto de... Ela não salvou a Vi só lá no final, quando ela se sacrifica. Ela salva a Vi quando a Vi sente o peso da família o tempo todo na história. E só tem aquela cena que o pessoal ama no episódio 8, porque a Jinx virou pra Vi, né, e falou assim, você não precisa se preocupar comigo. Esteja feliz com a pessoa que você ama. Você tem esse direito. Porque a Vi nunca achou que tinha. Aí, mano, aquilo dali... Nossa, o episódio 8 foi um misto de tristeza, tipo tesão e lugares insalubres, entendeu? Que eu não sei se tá na hora de falar do episódio 8, mas assim... Mas sabe o que é interessante nesse ato final com a Jinx? É que a gente vê ela de 3 formas. Você vê ela no futuro que deu certo, com o cabelo curtinho, sendo feliz. Que inclusive lembra muito ela, pornô. Ela com o coquinho, sabe? Tipo, com os 2 coquinhos assim, é a cara dela. Aí você tem o episódio 8, que ela tá presa, com o cabelo grande, todo esparramado, né? Uhum. Como se o cabelo mostrasse a tristeza dela. Sim. E aí você vê no episódio 9, quando ela volta, ela cortou o cabelo e deixou o cabelo próximo ao cabelo da Vi. Inclusive deixou as mechas rosas no cabelo. Uhum. Ela volta com o cabelo mais curto, como assim, agora eu sou uma nova pessoa. Eu deixei aquilo que tava me magoando pra trás. É a quebra do ciclo que ela tava falando. Ela ia quebrar o ciclo se matando. Mas ela conversa com o Echo e ela vê que tem uma outra maneira dela quebrar o ciclo. Que em vez do ciclo continuar tendo ódio entre pessoas que se amam, o ciclo pode ter o perdão, que é o que o Silco fala lá no episódio 7, né? O Echo vira e fala, você não queria matar ele? Uhum. Ah, então, eu descobri uma coisa que chama perdoar. Cara, e a cena do Echo voltando os segundos antes da Jinx explodir, vocês notaram que, tipo, da terceira vez que ele retorna, ele pensa em outro approach. Tipo, peraí, eu não vou falar pra ela não fazer, eu vou por outro caminho, eu vou explicar pra ela do porquê que é importante, por exemplo, ela ficar. É um motivo
motivo pra ela ficar, entendeu? E, cara, eu acho o Echo um personagem tão incrível, é de uma consciência, que nunca passou frio. É inacreditável que eu falei, irmão, acabou, o mundo pode explodir, sabe? Esse menino merece tudo de bom na vida dele. E outra, e ele foi o cara que mais se sacrificou. Foi, cara. Porque no episódio 7, ele foi para um futuro onde ele tinha direito a tudo, onde ele tinha acesso à educação, onde ele tinha acesso a alimento, a roupas boas, a amizades. Ele não precisava voltar pro universo dele. Mas aquele universo, no fundo, não pertencia a ele. Exato. Pertencia a outro ele. E ele se abdicou de um amor, de um universo feliz pra tentar salvar aquele universo que tava perdido, cara. E aquilo é muito bonito. Tá maluco? O maluco abdicou da cremosa pra salvar o mundo, irmão. Literalmente, cara. Lembrando que o Heimerdinger mesmo falou pra ele, vamos ficar aqui, pô. Não tem como voltar, não. Tanto que o Heimerdinger nem pra guerra foi. Ele não queria saber. Não era problema dele. Exato. Gente, mas vocês acham que realmente o Heimerdinger morreu? Foi explicado pelos diretores também. Heimerdinger não morreu. Inclusive, alguns personagens que morreram vão voltar nas próximas séries. Pois é. Gente, pelo amor de Deus, é a famosa lei de Star Wars. Não aparece o corpo, não morreu, mano. Porra. Eu ia falar isso agora. Se não tem corpo, não morreu. A Dix e o Vander, como lobo de Zal, eles caíram lá do... Mas ninguém viu aonde caiu, como caiu. Ah, papai. A Caitlyn ali no final, com a sua skin gostosa, sem olho, olhando aquilo na parada, eu olhei aquilo e falei, A skin pirata. Caitlyn piratinha. que a Mami já tá vendo que a Jinx sobreviveu. Porra, sou gostosa, tá? Quando ela deu uma olhada ali, eu falei, a Jinx não morreu. Não, mas inclusive, essa deixada de cena de a Jinx morrer, não morrer, esse tipo de coisa, quando eu vi, eu falei, se ela morreu, aí eu vou ser mais sincero, eu olhei e falei, que bagulho desnecessário pra narrativa. A narrativa, só pra falar uma coisa, já tinha acabado, tá? O maluco voltar ali, lobão, esse tipo de coisa, grandão, não faz o menor sentido. Mas, eu tô passando pano. E pra mim, a Ambessa não morreu também não, hein? Ah, não, mas é aquela ali, irmão. Eu acho que ela voltou junto no navio. Por quê? Porque se a próxima série vai cuidar da invasão noxiana, quem comandou a invasão foi ela. Mas aí pode ser no passado, né? Pode ser até antes. Ela tava procurando uma arma pra invadir. Mas é contado que, na verdade, eles já fizeram a invasão, e aí tem todo o processo com o irmão da Mel, né, e tal, anterior. Eles podem fazer antes também. A gente falou isso no podcast da primeira temporada. Eu acho que a gente chegou a falar alguma coisa. Eu e o Vupix, a gente tentou fazer um paralelo pra tentar saber aonde que ficava essa história de Arcane dentro da timeline. E, se eu não me engano, eu acho que a guerra já foi. Então, ainda não há uma timeline. Os diretores também falaram sobre isso. Ainda não há uma timeline. E a timeline começará a ser estabelecida a partir do MMO. Bem, galera, basicamente, os diretores de Arcane agora viraram o Yugi em Yu-Gi-Oh! E que eles mandam naquela... Ele é muito tranquilo, é assim. Inclusive, tem algumas coisas que o pessoal tava se perguntando se é, se não é, que eles confirmaram. O Corvo foi confirmado como Raon. Ok. De 3 olhos, né? O pianista foi sugerido ser o Jin. Interessante. Que pianista. Lembra lá do carinha do piano? É, que ele entra pro exército e tal, etc. E quando aquele amigo da Vai, o grandão, morre, ele assume a máquina até pra poder tentar ligar. Ah, tá. Sim. Urgot aparecerá mais tarde. Sim, tem que aparecer. Zeri nunca foi considerada em Arcane. Pô, como assim? Renata substituirá os barões no futuro. Dona Renata Glask. O tweet nunca foi insinuado, isso foi coisa da cabeça da galera. Ah, não. Aquele... E o Swain está investigando o arcano e a origem dos demônios. Senhor Swain roubado. Ok. O bom é que eu não faço a menor ideia desse universo de Arcane, de LoL, eu só fico jogando Arcane. Então, tipo, o Raul mandou os papos aí dos nomes, aí eu joguei um pouquinho de Runeterra e aí quando eu empolguei, né, eu meti o empolgou, né, do nosso querido ex-presidente do Palmeiras, e aí, quando eu fiz isso, a Riot foi lá e falou, acabou o joguinho de cartinha, não quero. E eu fiquei órfão. Não sei desse brinquedo. Eu vou dar uns minutos pra Carol e a Tá surtarem. Vocês querem falar da cena do episódio 8? Ih, bom demais. Episódio 8. Aí, mas eu quero falar uma coisa. A Caitlyn passa o rodo em todo mundo nessa série, né, mano? Olha, considerando que ela é quem é, não faria diferente. Se aquela mulher me olha no ato 3 daquele jeito que ela tá, filha, eu e a Vai 80 km por hora. Primeiro que nunca vi um casal gostar tanto de insalubridade, né? Porque é esgoto e cadeia. Tudo bem, acontece. Casal de porta de cadeia, né? Qualquer lugar é lugar. Isso, eu acho que é sobre isso, partindo desse princípio. Mas
Olha, eu não sei no áudio que vocês assistiram, mas eu assisti em inglês. E assim, eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa de quanta qualidade que entregaram Hayley Steinfeld e Kate, assim, absurdo na dublagem, cara. Porque se você não entrega uma boa dublagem naquela cena, não vai ficar bom. Era uma linha muito tênue entre o cringe, o absurdo e, meu Deus, absoluto cinema. Primeiro que, assim, eu já deixo todas as minhas moedas possíveis com a Amanda, que é a writer, né, que a gente já falou aqui, que ela na primeira temporada, inclusive, ela era muito ativa no Twitter. Ela dava, inclusive, detalhes do processo dela de escrita, de como foi, etc. E ela, há uns anos atrás, ela ainda falou: se algum dia eu conseguir fazer isso, vocês podem ter certeza que isso ela tava se referindo à cena Kate vai, né? Vai ser com toda a delicadeza que eu conseguir, sabe? Vai ser, sem estereótipos, não vai ser uma cena feita, por exemplo, pra deleite masculino, por assim dizer. Então, tem cenas ali, por exemplo, desde da Kate falando pra Vi, você é quase cristalina pra mim agora, eu tô conseguindo ver os seus passos, entendeu? E a Vi simplesmente pegar, se surpreender, e a Kate virar e falar assim: não, eu fiquei com outras pessoas. E aí entra a Vi falando, Kate, I don't fucking care. E depois rolando o que tem rolando. Irmão, aquela cena do contato visual das duas foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em animação da minha vida. E eu não tô exagerando. Porque, assim, o nível de qualidade daquilo somado com uma excelente direção, eu olhei, cara, eu tô presa nesses 2 minutos e meio, tem 5 horas. What the fuck? Sabe? O que tá acontecendo aqui? Muito bom. E tem na final, inclusive, não só do 8, mas do 9, da Caitlyn literalmente sentada do lado da Vi e chamar ela de Violet, e elas terem aquele diálogo. Cara, são coisas minuciosas, sabe? São coisas tão pequenas que tornam tão palatáveis e proveitosas. E, gente, é um dos maiores jogos do mundo, é uma das maiores plataformas do mundo, em pleno 2024, onde o Trump ganhou nos Estados Unidos. A gente tá sofrendo uma onda de ataques e comentários completamente homofóbicos, e a Netflix pega e fala: I don't fucking care. Vai ter lacração no meu desenho! Exatamente! E meteram, inclusive, em São Paulo, em cima de um posto Ipiranga, mural de 2 lésbicas se pegando. Irmão! Aí daqui a pouco o diretor de dublagem vai falar: não bota política no meu anime. Pelo amor de Deus! E, tem que projetar a cena num prédio, não tem como. Não, tatua aí essa cena. Que cena? 2 minutos, por favor, colorida. Cara, e é um absurdo, assim, tão grande, que como é surreal, como eles conseguiram animar uma química absurda que as duas têm. Meu Deus! Isso, e assim, sem ficar estereotipado, sem ficar fetichizado, sabe? Cara, é muito surreal isso. Sim, a gente não vê peito em nenhum momento. A gente vê costas, a gente vê tatos, a gente vê... Atitude, né? Exato, indicadores de mão e, movimentos. E por isso que eu tô te falando, cara, a direção claramente foi feita, assim, a cena claramente foi escrita por uma mulher. Ai, mas homem escreve também cena muito bem. Sim, mas assim, cena de mulher com mulher, quando é escrita por mulher, e eu digo isso, por exemplo, até para outros papéis que a Hayley mesmo já fez. Por exemplo, se você for ver Dixon, né, da Apple TV. Irmão, é simplesmente impossível, sabe, entregar uma direção e um roteiro daquele como a Lana entregou, sabe? Então, assim, são coisas pequenas que eu, por exemplo, vejo muito o que eles chamam de cinema sáfico, né? Retrato de uma Garota em Chamas e por aí vai, que são filmes que você percebe realmente que o approach é de forma diferenciada. Ah, mas aí você tá atacando hate nos outros e tal. Não, gente, tá tudo bem, mas são formas de adaptar diferentes que quem vive no meio, né? Por exemplo, Carlos, por mais que não seja mulher, vai entender do que eu tô falando, que, são formas diferentes de approaches diferentes, de diretores diferentes. Então, claramente, por exemplo, o diretor que é homem, às vezes vai ter uma abordagem mais para um lado do que, por exemplo, uma diretora mulher, né, ou que se identifique como mulher, vai ter. Entendeu? Experiências. E muitas direções, inclusive, são pautadas em experiências próprias que os diretores têm. E, na boa, tudo certo. O game seguiu. Vida que segue. Dito isso, que direção impecável. Que sutileza. E que som, cara. Que som, que entrega, sabe? Então, assim, pra mim, 10 de 10, eu não tenho absolutamente nada pra poder reclamar. E tá, essa cena é o catarse de causa e consequência que é muito bem usado em Arcane. E Arcane trabalha muito bem causa e consequência. Por quê? A gente vê lá a Caitlyn pegando a soldadinha lá, cabelo castanho. Ah, talarica! Uma fura-olho mesmo, mano. Mas olha que interessante. A Caitlyn claramente só estava matando a solidão com ela. E como eles mostram isso?
mostra o casal totalmente sem química, acabou o sexo, ela levanta e fala, vou trabalhar, e deixa a mina lá. Exato, até por isso você consegue fazer esse contraste com a Vai, entendeu? Porque você vê ela com outra pessoa, você consegue fazer essa comparação. Aí chega na causa e consequência. A Caitlyn percebe que ela não vive sem a Vai, ela volta com a Vai ali no segundo ato, né? Quando elas se encontram, elas se reencontram e voltam a ficar juntos. Uhum. E aí, o que acontece? Isso gera os ciúmes da mina pra tentar matar a Caitlyn no final. Aquela traição é gerada por ciúmes. Escravoceta. Cara, mas eu achei de um tapa na cara quando bota no mesmo frame a Talarica e a Vai atrás, e a Vai, tipo, toda ferrada falando alguma coisa, e a Caitlyn simplesmente falou, sai daqui que daqui eu coordeno. E a Caitlyn, eu acho tão, tipo, de novo, minucioso, que, cara, a Caitlyn não pensou duas vezes antes de trazer a Vai pra casa, e, tipo, dormindo na cama dela, ficando na cama dela, e, tipo, a Caitlyn não tava nem no quarto e a Vai tava na cama dela. Então, assim, são pequenos atos de como eu posso dizer, de proximidade, sabe? De afeto, que você vira e fala, caralho, as coisas realmente fazem sentido pra essas duas personagens, sabe? E é até uma forma dela demonstrar o amor dela, né? É exatamente por esses atos. Construção de casal, em qualquer ponto de Arcane nesse sentido, é muito bem feito. O Echo com a Pounder também é sacanagem. Olha, não sabia que precisava e que cena maravilhosa, viu? Nossa, sim. Nossa, e o Echo falando do primeiro beijo? Tipo, pode ser o primeiro beijo. E melhor que isso, quando ele volta, ele vai convencer a Jinx, ele fala, por que tudo com você tem que ser sempre uma dança? Sim. E aí ele fala, quando ele dança com a Pounder lá no passado, a Pounder falou, nossa, eu não sabia que você dançava tão bem, como é que você... Eu só tava seguindo você. Uhum. Porque tudo com a Jinx era sempre uma dança. Você vê, causa e consequência, sempre. Inclusive, a Arcane também comprova uma outra coisa, que casal bom sai na tapa, né? Porque a Caitlyn e a outra saem na tapa o tempo todo, e a Jinx e o Echo saíram na porrada também, né, velho? Inclusive, o Jace, que é o nosso querido... Soca fofo. Também, mas... Meu Deus! Soltei um grito aqui, ainda bem que tá mutado. Eu ia chamar de boy trash, mas tudo bem, pode ser também. Por isso que ele precisa de um martelo tão grande, né? Ponto, bingo. Aí, tipo, mas até ele com a Mel... Nossa, é uma gostosa também, esqueça muita coisa. Monstruosamente de personagem que ela constrói na primeira temporada, do jeito que ela é e tal, e a humanização que ela vai passando. Ela é brava. Esses personagens que tem tempo, tem muito tempo de tela em Arcane, eles crescem muito, cara. É absurdo nesses processos, assim, cara. São todos personagens muito bem escritos, cara. Muito bem desenvolvidos. Como eu falei, é uma série de personagens, cara. Não tem o que fazer. Inclusive a questão do martelo final, né? Olha que interessante, porque as coisas precisam ser daquele jeito. Porque aquele martelo, ele nunca foi inventado. O Jace pega um martelo no final, né? Que deu errado, e ele pede pro Victor pra voltar. Sim. Falou, dessa vez eu vou fazer as coisas certas. E aí ele pega aquele martelo final. Não sei se vocês perceberam, no último episódio, quando o Victor volta lá, já todo transformado, e ele coloca a mão na cabeça do Jace, o Jace fica na mesma posição do futuro que deu errado. Pode crer. O futuro que deu errado começou ali. O que mudou de tudo aquilo? O que mudou foi porque o Echo criou uma máquina que não deveria existir, então até o próprio Victor fala isso, essa máquina não deveria existir, né? E taca, e bagunça o tempo. Então o Victor, ele começa a perder o arcano, ele até aparece um pouco do rosto dele, ele consegue enxergar o que ele tá fazendo, e aí o Jace convence ele que tá errado, né? E aí ele chega no futuro que deu certo. Mas olha que interessante, aquele martelo, ele só existiu porque o Jace foi pro futuro, e é um futuro que ele iria passar. Literalmente é um futuro. Ou seja, o martelo, ele nunca foi inventado. Ele só tá ali porque o Jace pegou no futuro, e aquele futuro só tá ali porque o Jace vai passar por ele. Absoluto cinema. Vários futuros. Vários futuros. Dito isso, vamos para aqueles momentos que a galera mais gosta, das considerações finais e notas pra Arcane. Me engane uma vez e eu só vou rebobinar. Sendo mó sincero, eu estou sem tempo, né? Mas agora eu vou ter tempo, graças a Deus, na minha vida. Um pouquinho, pelo menos. Se eu parasse pra estudar nesse meio tempo que saiu Arcane mais processos de narrativa, assim, tal, que eu preciso voltar, tenho certeza que seria muito mais enriquecedor o processo de Arcane. E, Carlos, como é que vai ter tempo? Tá gravando toda semana, né? Tem isso, né, irmão? Insalubridade do MDA tá parecendo um artista. Novo homem! Tô parecendo animador japonês, não saio do trabalho, irmão. Amigo, te entendo. Né, velho? Sem contar o meu trabalho de verdade que me dá dinheiro. Até esse detalhe. Mas, cara, assim, se eu tivesse esse processo, eu acho que, assim, eu veria muito mais coisa em Arcane. Inclusive, eu
não sou tão estudante, assim, de processo narrativo de série, assim, eu estudei pouco, sendo muito sincero, e a base, assim, dessa estrutura mais clássica de série, né, como é que ela foi modificada principalmente por causa de Sopranos e por aí vai. A partir disso, cara, o que eu tenho de estudo de cinema e tudo mais e tal, o Arcane bate de frente. A gente já falou isso na primeira temporada, continua batendo na segunda. Acho ainda a primeira temporada melhor, acho que lá até as construções dos personagens é melhor, me apetece mais alguns processos de personagens lá, mas aqui, cara, tem episódios maravilhosos. O episódio do Echo é estupendo. Os 3 últimos episódios são estupendos, cara, assim, de quase todos os sentidos, e inclusive dos 3 últimos, pra mim o pior é o final que fecha. Mas assim, não é pior, é o menos bom pra esse que é o detalhe. E o arco final é maravilhoso nesse sentido. É uma construção narrativa que fecha o ciclo ali de Arcane muito bem, né? Que finaliza todo o processo que foi iniciado na primeira temporada e responde quase todas as dúvidas ou todas as dúvidas que os autores quiseram deixar da primeira temporada pra cá. Como eu falei, me surpreendeu ser uma série que veio mais pra responder do que pra criar. Achei que seria uma série que ia vir mais pra estabelecer o que é o mundo de Runeterra, apresentar mais coisas e finalizar os arcos. Não, ela basicamente vem responder a primeira temporada e finalizar os arcos desses personagens. Acho um pouquinho desnecessário a finalização do arco, como foi da Jinx, mas tirando esses, todos os outros, tá tudo aí, tá tudo entregue. Acho maravilhoso. Personagens, cara, assim, incríveis. É muito parecido com o que eu vi no Aranhaverso nesse sentido. Tipo, são personagens que, em alguns animes, de vez em quando, que parece que você tem ali do lado. Todo mundo conhece alguma mina que tem uma irmã maluca e as duas se dão bem, e as duas se dão mal, as duas brigam, esse tipo de coisa. Igual o Vi e Jinx. É claro, a irmã maluca de vez em quando constrói umas bombas. Não, mas acontece isso. Mas esse tipo de coisa é muito interessante, assim, como a gente falou do acting, da construção dos personagens e tudo mais e tal. Ser uma série de personagens, eu amo isso. É meu processo narrativo favorito, assim. Pra mim, você ter personagens é tão importante quanto você ter uma trama incrível ou você ter um mundo incrível. De vez em quando, mais importante até. E Arcane mostra isso com louvor, sabe? Eu falei, já comentei os problemas que pra mim que tem nos 2 primeiros atos aqui, mas são problemas pequeniníssimos, são problemas pra mim, uma pessoa que estuda narrativa, esse tipo de coisa, e não interfere em nada. Continuei achando incrível o processual. Assim, não tem nota pra Arcane, né? É um suprassumo hoje do audiovisual mundial, né, velho? Assim, a nota de Arcane é Arcane e as pessoas têm que, e alguns outros produtos têm que chegar em Arcane hoje em dia, né? Esse é o processo, né, velho? Se a gente for dar uma nota aqui no MDA, é 10 e 10 com sobra. 10 faixa, capitão mata a bola no peito, faz o gol, né? É isso, né, velho? Arcane é... Pica! E assim, eu tô falando sério, eu não sei como é que a Netflix vai assim, deve ter muitas conversas aí pra essa IP aí, tem que funcionar muito, hein? Esse product aí, mano, isso aí não vai ficar parado, não. Isso é certeza, igual a Thay falou, mano. Isso não vai e não pode ficar parado. Ainda mais, tipo, Netflix, por exemplo, vindo de uma queda de produções originais, né, que não tem emplacado, não vão largar esse doce tão cedo. Não tem como, cara. Tipo assim, mano, provavelmente a gente tá falando aqui de uma das IP mais importantes da Netflix hoje, com toda certeza. O mais próximo que rendeu é One Piece. Foi o próprio One Piece. Exato, mas a nota de corte que foi colocada com a produção de Arcane, muito boa sorte para as pessoas que vêm depois, porque, olha, alcançar esse sarrafo daí tá muito, muito difícil. Esse ano, 2024, tudo que saiu de segunda temporada, tirando Arcane, não foi nada. Tipo, não teve nenhuma coisa grande, entendeu? Nada de segunda temporada, entendeu? Assim, sendo muito sincero, até pensando em série de live action hoje em dia, se você for pensar, é difícil chegar nesse nível, tá? É muito difícil. Não chega. Gente, esse é o ponto. Eu acho que Arcane funcionou muito bem, porque o envolvimento e a conexão da equipe fizeram por onde, entendeu? É quase um dream team, cara. Porque não é só sobre, por exemplo, você ter uma autora muito, muito boa. É sobre você ter diretores muito bons, é sobre você ter um estúdio muito bom. Então não é só um elemento, é o time inteiro de Arcane. Eu falei muito aqui da Amanda, mas pelo amor de Deus, a Amanda sozinha não faria nada, entende? É sobre isso. Eu, como grande fã de League of Legends, grande fã da Riot, acompanhando todos os rumores, boatos e tudo que foi falado desde 2013, 2014, se eu não me engano, pra mim tudo é muito 10, entendeu? Se for realmente procurar alguma vírgulazinha negativa aí nessa nota, você procurar na cegueira, entendeu? Porque não tem, cara, não tem nada assim que eu possa tirar. Eu achei que eles amarraram muito bem tudo, como o Carlos falou, foi mais amarração no final pra fechar o ciclo, né, dos personagens, e eu achei que foi excelente em tudo, sabe? A animação já em si já surpreendeu muito pelo
pelo estilo de animação, pela qualidade da animação, já surpreendeu de um jeito que você não tem nem como comparar. Você não tem pra onde olhar e falar, tipo, olha, foi mais ou menos, ou mudou isso. Não tem pra onde você olhar, entendeu? E por muito tempo vai ficar assim. A não ser que daqui a alguns anos, se levar, sei lá, foram 7 anos a primeira temporada, né? Levar mais 7 anos aí pra se criar algo no nível de animação que foi isso. Não deram data, tá? A próxima série, os showrunners falaram que não vem tão cedo. Provavelmente pra poder ficar nesse mesmo escopo aí de animação, entendeu? Pra não baixar a qualidade. E deixar descansar também, né, gente? Porque eu acho que se essa animação vier em torno de 2 anos, Arcane ainda tá muito fresco. Entendeu? Não, tem que ter uma pré-produção muito grande. Inclusive, eu chuto que a pré-produção deve ser muito, muito grande, porque eles devem mudar, não sei se o processo de animação, mas aqui foi uma estética muito steampunk, né? A gente nem comentou isso, né? A Arcane teve uma estética muito steampunk, mas provavelmente os outros mundos vão ter outras estéticas completamente diferentes. Noxus é muito mais sombria, muito Idade Média, sabe? Ou então podem apostar, por exemplo, se estão falando de Noxus, de um técnico medieval. Quem já viu Nimona, por exemplo, pode entender isso melhor. É bem essa vibe. Eu acho porque, por falar que vai mostrar Ionia, vai mostrar Ionia, Noxus e Demacia, né? Então os dois são nessa vibe medieval, sabe? Meio, sei lá, Game of Thrones das ideias. Sim. Não, muda muito o processo de construção. Então, tipo assim, se o pessoal for pensar em processo de asset, criação de mundo, criação de todos os processos de animação, esse tipo de coisa, demora muito tempo. No nível de Arcane, então, é outro patamar. Então, aí complica demais. Muita pesquisa, muito trabalho, eles vão ter pela frente pra continuar nessa qualidade aí. Bom, fora isso, né, como fã, tudo, até cada easter egg que eles colocaram na série inteira, com os personagens, são todas muito bem detalhadas, bem colocadas, pra não atrapalhar o roteiro inteiro, entendeu? Tirando aquela partezinha que eu achei da Jinx, mas assim, quem assistiu e não joga, não se sentiu atrapalhado por isso, então... Minha opinião, gente. Muito bom. Eu acho que é bem isso mesmo do que Carolzita e Carlito já falaram. Eu acho que a nota de corte que a Arcane deixou é tal como nota de corte para entrar em faculdade pública de medicina. Muito lá em cima. Boa sorte aos que virão. Eu desejo muita sorte. Espero que vocês tenham muita competência, porque o que foi entregue com Arcane, e eu não digo só de uma boa trama não, mas de representatividade num todo, tipo, de gente que faz parte do espectro, de personagem PCD, de personagem dentro do que a gente chama de vale, né? LGBTQIAP+, ou Choose Your Fighter. Enfim, incrível. Incrível do início ao fim. Pra mim é um espetáculo, é um deleite audiovisual do início ao fim da dublagem, do início ao fim do visual, do design, do roteiro, da direção, da fotografia. Eu acho que, assim, tudo foi muito assertivo. Então, pra mim, se for de 0 a 5, é 5. Se for de 0 a 10, é 10. Ai, mas aí tem lacunas que realmente deixam em aberto. Sim, mas eu acho que a nota de corte tá tão lá em cima que o erro de Arcane não vai aturar a nota, definitivamente. As lacunas já foram confirmadas que são pra próxima série. É pra produções futuras. Exatamente. Então, dito isso, pra mim a nota mais. Pô, eles falaram tudo, né, cara? É um roteiro muito bom. É o tipo de animação que a gente vê de 10 em 10 anos, às vezes até mais. Aproveitem, sabe? Assistam, curtam Arcane, porque é uma série espetacular. É uma aula de como se faz roteiro, é uma aula de como se faz animação. Então, assista, aproveite, porque eu acho que depois de assistir Arcane, a sua série do dia a dia aí não vai ser tão legal assim. Não vai mesmo. Muita gente vai passar por isso, e é normal, tá? Porque Arcane é muito, muito bom. Vai deixar um friozinho no coração, e eu já estou na expectativa pra escutar Meu Coração Espada, sempre por Demacia 10. Ah lá, ele metendo frase de jogo. Olha lá! Ahá! Não, o único personagem que ele jogou na vida, tá, gente? Eu só jogava com ele, pô. Esperou a vida inteira pra isso, né? Esperou. Esperei a vida inteira por esse momento, pô. Olha aí, Arcane. O tanto que o Raul teve que esperar. Quanto que foi que você jogou? Desumano. 2014? Ah, 2014, é. É. Olha o tempo que o Raul esperou pra falar essa frase, gente. Olha aí. Desumana, tá? Exatamente. Essa era toda desumana. Eu quase gritei, Demacia! E agora gira. Obrigado, Riot. Poxa, poder assistir os 3 últimos episódios
episódios numa tela de cinema. Foi uma experiência absurda. Realmente, os últimos episódios, ele tem aquele nível Vingadores de emoção, sabe? Uhum. Que vão acontecendo as coisas, vão chegando os personagens, e você fala, caramba, isso aconteceu. Pô, o Echo pegando a espada aos 45 do segundo tempo. Ele tava subindo na plataforma, que ele apareceu a câmera, né, de baixo pra cima, foi subindo devagarzinho, que apareceu aquela maquininha dele de voltar no tempo, esqueci o nome daquele negócio. Mano, aquilo ali, todo mundo em volta do tubo, aê, pegou! Mano, foi muito assim. Pra mim, eu acho surreal essas reações de cinema, porque é todo mundo junto, e assim, mesmo que você não entenda muito da história, você já vê que aquela cena é muito fica, entendeu? Pra quem conhece. Então você já fica naquela adrenalina junto. Então eu acho assim que é uma experiência incrível quando você tá num cinema, você assistindo qualquer coisa. E outra coisa que eu acho que a gente não comentou aqui, mas eu acho que foi puta golpe de marketing, eu acho que foi o que eles mais acertaram no último episódio. Eles reproduziram uma batalha de LoL, pô. Foi, pior que é verdade. Não. Você tem a torre ali, você tem que chegar do outro lado da ponte, a Ambessa chega batendo nos minions, abrindo espaço pros minions dela passar. Cara, foi incrível. Incrível. Nossa senhora, inclusive, que direção de luta, hein? Puta merda. Sim, azul contra vermelho, cara, é o LoL desde o começo. Aliás, eu acho que qualquer MOBA, né? Qualquer MOBA tem essa disposição de cores, né? Mas eles fizeram, né, a batalha ali. Eles fizeram a batalha de LoL ali. E aí ficou incrível. Cara, todas as cenas de luta, principalmente a Ambessa versus a Caitlyn. Que cena espetacular. Pelo amor de Deus. E a Mel de suporte ali atrás. Nossa, aquilo dali aquilo é cinema, gente. Já deu pra teorizar ali que a Mel será maga, né, no jogo, e também suporte, né? Porque se ela joga o escudinho ali... Pelo amor de Deus, ela protegeu a nuca da esposa da Vi. Pela conversa que ela tem com o Jace, foi ela que protegeu o Jace de morrer. Sim. Não, sim, isso é 100%. Segurou muito a bucha, a gata. 100%, salvou o macho, tá maluco. Salvou o macho. Salvou o amor. Salvou o saca-fofo, salvou. É isso aí. Inclusive, Raul, você falou que comparou com Vingadores, mas a Arcane tem algo que Vingadores não tem. Olha aí. Que é uma bela de uma pegada que tem no episódio 8. Exatamente. Delícia! Disso que eu tô falando, meu Deus. É por isso que as coisas estão indo pra frente. Quando eu falo da questão da batalha final, sabe? Que é um monte de personagem com uma exposição muito gigante de mapa, né? Cara, e é muito fácil de se errar isso. E eles fizeram certinho, cara, a entrada de cada personagem, onde cada personagem tá lutando. Cara, o Echo chegando e ele sendo derrubado pelo robô lá do Victor, aí ele voltando no tempo e batendo nos caras, é muito bom, velho. Demonstração clássica de como um Echo luta ali no meio, voltando no tempo. Se eu não me engano, eu acho que o tempo que ele volta, que ele consegue voltar no jogo, tem alguma coisa a ver com 4 segundos também. Agora não sei se é 4 segundos exato, que ele pode voltar, né? Que é meio que tem uma sombrinha assim seguindo ele, e ele pode voltar até o ponto onde essa sombra tá. A distância dele pra essa sombra, acho que seriam 4 segundos. A Jinx chegando com blusa de dinossauro, pô. Ai, aquilo dali, nossa, não, que fotografia, cara, que fotografia, ela chegando com tudo pichado e tipo com capuz. E ali foi nível Vingadores mesmo, porque acha que tudo foi pro buraco, né? Porque todo mundo foi derrotado. Daqui a pouco você escuta o barulho, é a nave da Jinx chegando com tudo explodindo. Aí é igual o Vingadores, porque o Thanos vai lá e chama o exército pra atacar, né? E aí a Ambessa faz a mesma coisa, ela olha, ela fala, não acredito, soldados, ataquem! E aí o pau começa a quebrar pra todo lado, né? O que eu mais gostei foi que no episódio 1, a gente tem a Powder falando, um dia eu ainda vou dirigir uma coisa dessas. Corta pro episódio final, ela dirigindo uma bugiganga própria dela voando. Se há teorias, porque nas cenas pós-créditos aparece um Zeppelin voando pelo céu. Exatamente. Quem será, né, no Zeppelin? Enfim. E você, o que achou da segunda temporada de Arcane? Gostou? Adorou? Não gostou? Comenta pra gente. Você pode mandar mensagem no seu agregador de podcast favorito. Você pode também mandar mensagem nas nossas redes sociais. Mas, se você quiser ser ouvido na nossa sessão de e-mails, você ou manda mensagem lá no Spotify, ou manda aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com. E claro, né, você pode ser uma das pessoas que decidem o que a gente vai gravar. Você pode ter esse poder. Lá no nosso episódio de Pokémons, você pode escolher o Pokémon inicial. Como? catarse.me/MDA. Os planos começam a partir de R$5. Com R$5 você não anda nem de trem no Rio de Janeiro. Não anda mesmo, não. Dependendo do lugar, você não compra uma coxinha com R$5, mas você pode ajudar o MDA. Então, veja o plano que mais se adequa aí
seu bolso e ajude a gente a ser um podcast cada vez melhor pra você, certo? Obrigadão por estar aqui com a gente. Se quiser deixar as redes sociais aí pra galera que não conhece o seu trabalho. Pessoal, por favor, me sigam nas redes sociais profissionais, Papo Nerd com Elas, que está em hiato, mas voltará em breve. É Papo Nerd C, em todas as redes sociais, por favor, segue a gente. Não é Ceará. Exato. Não é Ceará. Sei lá, se vocês quiserem, me segue lá na minha rede social, pessoal. Carolzita, Carolzita Insta. É isso aí. Ai, gente, primeiro, obrigada aí pelo surto, porque quem também tava de hiato de podcast era eu. Também foda de arrumar tempo, né? Como todos sabem, se vocês não sabem o que eu faço, vão continuar sem saber. E se vocês quiserem saber, vão ter que me seguir lá na rede social. Seja no Twitter, seja no Instagram, na verdade, vocês podem achar em todas as redes aí. Tai, THAI, ou é ponto, ou é underline, espia. SPIERL. Tai, ponto, ou underline, espia. Se vocês forem seguir no Twitter, vocês vão ver muito surto de Vai Caitlyn. No Insta, talvez vocês vejam um pouco de trabalho, mas é sempre um surto e eu, real, gosto muito de interagir com todo mundo, então todo mundo é super bem-vindo. Lugar acolhedor para surtos, fiquem à vontade para poder me mandar mensagem e surtar junto comigo. Sigam a Carolzita, só queria dizer que de vez em quando a Carolzita posta umas fotos bem boas, então sigam a Carol. Promovendo o conteúdo das mídias aqui, porque visão bonita foi feita para poder se olhar, né? E dito isso, senhores, obrigada pelo convite, Rosoba, obrigado pelo papo, Carlito, e fico aí à disposição de vocês, gente. Muito obrigado, um beijo pra vocês aí que escutaram também até aqui. É isso aí, obrigado, Thay, mais uma vez por Junto. participar do episódio com a gente. Rumo à vitória. Dito isso, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!